Olá, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Nayara Ramiro. Eu ensino empresários, gerentes da empresa dele e profissionais do setor alimentício a aumentarem a lucratividade na empresa. E quem são esses profissionais? Esses profissionais, eles são que já têm uma formação. Então, é você nutricionista, é você técnico em nutrição, é você veterinário, é você tecnólogo em alimentos, enfim, você que está ingressando agora no setor alimentício, que é você recém-formado, ou então você que já está no processo e gostaria de se aprofundar ainda mais nos processos de gestão operacional no setor alimentício. Então, essa live é para você. E lembrando, gente, se você conhece empresários e gerentes e esses profissionais, encaminhe essa live para maior número de pessoas aí, tá bom? Que também precisa ouvir esse conteúdo e gostaria de aprender. Então, se vocês conhecem, vocês podem estar encaminhando essa minha live também encaminhando as minhas redes sociais também, tá ok? Hoje eu vou falar como capacitar a equipe nos processos operacionais. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Como, porque eu falo tanto de processos e tudo mais, mas como capacitar essa equipe, nos processos operacionais, já que a todo momento eles têm que ser treinados para cada tipo de processos, não é mesmo? Então hoje eu vou explicar um pouco, eu vou trazer alguns itens importantes de como você vai capacitar a sua equipe nos processos operacionais. Você que já tem os processos implantados, ou você também que vai implantar os processos aí na sua empresa. Tá certo, gente? Bom, o primeiro item você precisa ter alguém responsável para cuidar da sua gestão operacional. Para você implantar qualquer tipo de processos, tanto a implantação das boas práticas, como a implantação da padronização de receitas, você precisa ter alguém responsável para isso. Tá? Porque porque você vai implantar e depois você vai dar continuidade nesses processos operacionais. Não é apenas implantar uma vez e acabou. Não, esse processo vai ser indeterminado. Você vai implantar e depois você vai manter esse processo aí na sua empresa. Só que, como que você vai capacitar isso, capacitar a sua equipe nesses processos, Como? Então, assim, o primeiro item importante é você ter alguém responsável, capacitado, que saiba dos processos operacionais, que sabe as leis, que você precisa seguir, que saiba os processos aí operacionais da sua empresa. Então, esse alguém responsável que vai cuidar da sua equipe, que vai estar junto com a sua equipe, ele precisa ser treinado nos processos operacionais, tá certo? E é ele que vai cuidar da equipe. E, gente, principalmente esse alguém responsável, um outro item muito importante, ele precisa saber liderar uma equipe, Ele precisa saber liderar equipes, ele precisa saber, para ele poder corrigir processos, ele precisa saber que processos são esses, tá? Então, esse alguém responsável que vai cuidar da sua equipe, que vai controlar e vai monitorar esses processos junto com eles, Então, então, esse alguém responsável, que é a base, ele precisa ser capacitado. Se hoje você é empresário, ainda não tem esse alguém responsável, é você que está na linha de frente, você também vai se capacitar, você vai conhecer esses processos operacionais, porque futuramente você vai se desligando da parte operacional. Aí você vai deixar alguém ali para cuidar para você, tá? Então, assim, por isso que eu gosto muito de treinar os empresários e gosto de treinar também esse alguém responsável, que vai ser a gerência aí, que vai gerenciar, tá? Que vai cuidar da sua equipe, tá? Que é muito importante, tá? Você ter esse alguém responsável para poder controlar esses processos, tá? Porque senão nada adianta você implantar e você não dar continuidade.
tá? Então, você vai precisar ter alguém aí, na hora da implantação de processos, você precisa ter alguém para dar continuidade, tá certo? Então, por isso que eu gosto de treinar a base, os empresários e as gerências, e depois vem os manipuladores. E um item também muito importante, na hora que você tem esse alguém responsável que vai cuidar da sua equipe, você precisa deixar uma pessoa responsável só para comandar o seu time. Não ter muitas pessoas interferindo, tá? Na hora de corrigir processos e tudo mais. Então, assim, ó, primeiro você vai deixar esse alguém responsável cuidando da sua gestão operacional, tá? E depois, assim, quando se você empresário, você viu alguma coisa, algum item que precisa ser corrigido, você vai cobrar da sua gerência, tá? Lembrando, tem que deixar só uma pessoa comandando, tá? Porque várias pessoas, se você empresário fica, vai lá, corrige o seu colaborador. Aí depois vai outra pessoa corrige. Não, né? Daí, assim, uma que a gerência perde a autoridade, e outra que cada um fala de um modo diferente. Aí a sua equipe, gente, fica muito, como fala? Eles ficam muito perdidos, né? Porque um monte de gente manda aqui, manda ali, e às vezes você pode falar, corrigir o mesmo processo, só que na hora de falar, você fala de um jeito diferente, então confunde também a cabeça do seu time, do seu colaborador. Por isso que é importante, assim, você ter esse alguém responsável, que é ele que vai comandar a equipe, tá? Então, assim, aí quando você quiser cobrar, você vai cobrar isso da sua gerência, tá? Você vai cobrar a gerência para depois a gerência cobrar deles, tá? Então, esse que é o organograma, tá? Então, você é empresários, as gerências e depois a equipe. Então, assim, é uma pessoa responsável, e você, empresário, que é a base, né? Você vai cobrar da sua gerência, tá? Você nunca, você viu um processo errado, tudo mais, você vai chamar a sua gerência, vai comentar lá, tá, o colaborador estava fazendo um processo errado, não sei o que lá, e depois a gerência vai lá e corrige, vai chamar o colaborador e vai corrigir aquele processo com ele, tá? Lembrando que nunca é para não ter muita gente mandando aí no seu time, tá? Isso é um item muito importante, tá? E é um erro muito comum de acontecer, tá? Não ter gestão e todo mundo ficar mandando ali na hora da produção, na hora, né? Aliás, no dia a dia, né? Então, assim, se organize certinho, tá? E depois você é empresário, aí você cobra a sua gerência e a sua gerência cobra os seus colaboradores, tá? Por isso que é muito importante ter esse alguém responsável. Se hoje você não tem esse alguém responsável, se é você que está na linha da frente ainda, tudo bem, né? Mas futuramente, porque futuramente você vai passar a ter essa gerência, você vai sentir essa necessidade. Então, assim, aí você já vai saber então você vai capacitar esse alguém responsável nos processos aí operacionais, e ele que vai comandar a sua equipe, tá? Então, ele vai ser responsável aí de liderar o seu time, tá? Então, assim, se hoje você não tem, futuramente você vai passar a ter, tá? E até porque, né, gente, você que é empresários, né, conforme a sua empresa vai crescendo, vai exigindo cada vez mais de você, né? Daí você vai se desligando dessa parte operacional, tá? E vai deixar alguém responsável para cuidar para você, tá? E para isso você precisa capacitar esse alguém, tá? Para esse alguém comandar seu time com excelência, tá? E principalmente saber os processos de gestão operacional. Então, o primeiro passo aí para você, como capacitar a equipe nos processos, é você ter alguém responsável, tá? Se hoje você não tem uma gerência, você que está nessa linha da frente, então você tem que ser, né, você que vai comandar, você vai ter que saber liderar aí e principalmente saber os processos operacionais,
tá? Porque lembrando, lembra que eu comentei que para cada tipo de função, o seu colaborador vai precisar ser treinado? Eu comentei isso na live de ontem. Por exemplo, assim, na parte da higiene pessoal, o colaborador vai ter que lavar a lavagem de mãos, né? Então, por exemplo, assim, você vai ter que lavar, ele vai ter que lavar as mãos e também vai precisar saber em que momento que ele vai ter que lavar essas mãos. Correto? E lembrando também, né, gente, você também precisa oferecer aí uma estrutura para fazer também os processos funcionar, tá? Por exemplo, assim, olha, o colaborador precisa de uma pia exclusiva, né? Você que tem um negócio de alimentação, você precisa ter uma pia exclusiva para lavagem de mãos, tá? E, por exemplo, assim, você não tem esse processo. Então, você precisa sentar com a sua equipe, ver quais cubas que estão disponíveis lá, até você empresário, corrigir essa não conformidade aí na sua empresa. Mas você precisa conversar com a sua equipe como que vai ser feito esse processo aí de lavagem de mãos, tá? Porque daí porque a sua empresa está aberta, então eles precisam lavar as mãos corretamente e saber quando que tem que lavar as mãos, né? Em que momento que eles têm que lavar as mãos. Então você vai precisar saber um local aonde que, né? Qual local aí da sua empresa que eles vão poder fazer essa lavagem de mãos, tá certo? Aí você precisa conversar com a sua equipe também, vai precisar treinar, né? Então, a todo momento, perceba que você vai ter que treinar a sua equipe para cada tipo de processo. Esse é um tipo de processo, a lavagem de mãos, né? Lavar as mãos corretamente e juntamente, né? Em que momento que eles vão fazer isso, tá? E esse é um processo obrigatório que eles têm que fazer. Tá certo? Então, a lavagem de mão, gente, faz parte aí da higiene pessoal dos colaboradores. Lembra que lá ontem eu comentei os 3 tipos de higiene? A higiene pessoal, a higiene ambiental e a higiene dos alimentos. Então, no setor alimentício, no seu negócio de alimentação, a higiene é dividido em 3 passos, tá? Então, a pessoal, a ambiental e a dos alimentos, tá? Então, esse processo aí faz parte da higiene pessoal dos colaboradores, que eles precisam ser treinados para isso, tá? E, enfim, aí eu comentei isso ontem, inclusive eu já deixei essa live disponível hoje para vocês acompanharem esse vídeo, tá? Então, assim, então o outro passo, então assim, o primeiro item você precisa, voltando aqui, o primeiro item você precisa ter alguém responsável, né, para comandar o seu time, tá? E depois, esse alguém responsável, se você não tem a gerência, se você é empresário, você precisa saber sobre os processos de gestão operacional. Oi, higiene e limpeza, tudo bem? E então, assim, então você precisa, então, assim, o primeiro é ter esse alguém responsável. Se você tem uma gerência, você vai capacitar essa gerência. Se você ainda não tem a gerência e é você que está na linha de frente, empresário, então é você que precisa se capacitar para poder saber que processos são esses que você precisa passar para o seu colaborador. Tá? Porque sabemos que no setor alimentício não é apenas ir lá fazer as refeições, né? Fazer o produto e etc. Existe todo um processo de gestão por trás, né? Porque se hoje você tem uma empresa, a sua empresa precisa ter uma gestão, tá certo? E isso é a gestão operacional, o que eu ensino para vocês, tá? Que é o coração da empresa, tá certo? Que além de fazer a comida... Gente, quando você pensa assim, eu vou colocar um produto à venda, isso é uma responsabilidade muito grande, você empresário que hoje pensa em colocar um produto à venda, vender esse produto, porque tem todo um processo por trás, tem toda uma gestão por trás, porque não é apenas assim, né? Eu vou lançar um produto, eu vou fazer um produto e depois, né, vou cozinhar e acabou. Não, tem todo um processo por trás, tem toda uma lei que precisa ser seguida, tá? Tanto que nós temos referências aí a 331, que é por todo o Brasil, a RDC 216, a CVS 6, para você que é fabricante é a 275, tá? Então temos bastante referências aí, né, de leis aí para você seguir, né, que são processos obrigatórios, porque você que tem um negócio de alimentação, não tem essa opção, se é lei, você é obrigado a seguir, tá certo? É igualzinho lei de trânsito, não é? Se você
não respeita a lei, você é multado, né? Então, no setor alimentício é a mesma coisa. Se você não está seguindo a lei hoje, uma hora a conta vai chegar para você, tá certo? Então, assim, então por isso, então no negócio de alimentação é um negócio muito sério, né? Porque quando você pensa em lançar esse produto, não é apenas fazer esse produto, né? Tem toda uma gestão por trás que você é responsável por isso, tá? E então, assim, aí o outro passo, né? Depois que você já tem esse alguém responsável, depois que você já se capacitou nos processos de gestão operacional, aí o que você vai fazer? Você vai corrigir processos. Você vai corrigir processo. Depois que você ensinou, você vai ter um treinamento lá teórico com a sua equipe, né? Você vai ter um treinamento teórico, depois você vai passar para a prática, você vai ensinar na teoria para eles. Depois vai ter o treinamento prático, né? Porque depois que você ensinou a sua equipe, você passou toda a parte teórica para ele, depois para eles, você vai ter que ensinar eles lá na produção, para ver o que eles realmente aprenderam, né? Por isso que é por etapa. Hoje eu vou ensinar eles a parte, né, de boas práticas, de higiene pessoal e tudo mais, que é higiene das mãos, tá? Então você vai lá ensinar eles. E lembrando, gente, é 21 dias. Na hora que você for treinar, implantar processos, ou melhorar processos, ou corrigir processos, é durante 21 dias para criar hábito. Tá? Então, nesses 21 dias, você vai ficar com o seu colaborador para ver se ele tá, né, até ele pegar o hábito de todos os dias fazer aquilo. Depois de 21 dias, gente, já se torna automático, tá? Daí já cria um hábito. E o importante é eles criar um hábito certo, né? Um hábito correto. Então, é um prazo de 21 dias para o seu colaborador pegar o jeito aí, tá? Dos processos operacionais. Então, durante 21 dias, alguém responsável vai lá ficar todos os dias com eles para ver se eles estão fazendo esse processo corretamente. Se eles estão fazendo o processo correto, ok. Tá, beleza. Aí se nesses 21 dias você vai corrigindo e tudo mais, então assim, durante 21 dias vai ser um processo aí um pouco cansativo, porém, mas aí depois de 21 dias já cria hábito e eles já estão aptos de fazer sozinhos, tá? Mas 21 dias aí até na hora que você implantou o processo, é um prazo aí de 21 dias até o colaborador criar hábito e ele fazer da forma correta, porque ele vai criar hábito e vai fazer da forma correta, né? Então, vai criar esse hábito correto, né? Vai esquecer aquele hábito antigo que ele tinha, tá certo? Então, é durante 21 dias, tá? É uma técnica muito importante aí, que na hora da implantação, essa técnica é muito importante saber, tá? Então, você vai treinar o seu colaborador tanto na parte teórica como na parte prática, né? Você vai acompanhar esse colaborador para cada tipo de processo, tá, gente? E há muitos processos, tá? Lembrando. Então, assim, hoje eu vou treinar eles na parte de higiene das mãos. Hoje eu vou treinar eles na parte de controle de data de validade, né? Eu vou treinar eles, vou fazer a parte da etiquetação, tudo mais. Hoje eu vou pegar o cronograma de higienização e vou treinar eles como tem que fazer as higienizações no setor alimentício, entendeu? Então, assim, é tudo para cada tipo de atividade, você vai ter que treinar o seu colaborador, tá? Então, você vai fazer a parte teórica e a parte prática aí com o seu colaborador. Então, você vai ensinar os processos e depois você vai trazer isso para a prática. Depois, gente, né, que nem eu falei, depois você vai estabelecer esse prazo de 21 dias, tá? Até eles implantarem, criar o hábito. Aí depois vai vir a correção, né, de corrigir o processo, porque, gente, nunca vai ser perfeito, né? Nunca vai ser perfeito. Então, corrigir processos, isso vai ser a todo momento, tá certo? Ainda mais na hora que o negócio de alimentação, geralmente é muita correria, é horário de entregas, então, assim, é aquela correria lá, aquele vucu-vucu, né? Então, assim, corrigir processos vai ser isso a todo momento, né? Então, por isso que precisa ter uma reunião de alinhamento, precisa ter treinamento sempre que necessário, precisa ter treinamento, tá? E assim, então é ensinar, corrigir processos e depois, né, e com isso você vai controlar e vai monitorar, tá? Quando você tem o controle, você já vai entrar com um plano de ação,
tá? Tem alguma coisa que tá saindo errado, um processo que tá sendo mal executado. Então, você já vai entrar com um plano de ação de como que vai fazer para reverter isso. Tá? Que muitas vezes nem é erro do colaborador, né? É erro de estrutura, né? Tem alguma não conformidade na estrutura para poder fazer o processo com excelência, por exemplo. Um exemplo muito simples aí, eu tenho que fazer o processo aí de descongelamento de carnes, só que eu não tenho freezer suficientes aí para mim na minha empresa. Então, isso é uma não conformidade. Então, eu preciso corrigir, né? Eu preciso adquirir mais freezer e tudo mais para poder fazer o processo de descongelamento de carnes, tá? Porque muitas vezes o colaborador não executa os processos com excelência por falta de estrutura, né? Você empresário hoje, tem uma não conformidade que requer custo, que precisa de investimento. Então, o que acontece? Então, assim, aí já não é erro do colaborador, né? Aí é erro já de estrutura, tá? Lembrando que para poder fazer a implantação dos processos... Deixa eu falar alguém. Então, lembrando que para você fazer a implantação dos processos, você requer também mudanças aí na sua estrutura, que vai querer um pouco mais de investimento da sua parte, tá? Então, quando que corrigir processos que está no colaborador, ok, mas tem processos que vai depender muito da estrutura do local, tá? Que isso que requer um investimento um pouquinho maior, talvez. Por exemplo, assim, o processo de lavagem de mãos, por exemplo, você é obrigado a ter essa pia de higienização de mãos, né? Isso a pia, e você não tem. Então, assim, isso é uma não conformidade que você precisa corrigir, né? Então, assim, é outra coisa que você precisa ajustar aí na sua empresa, tá certo? E um processo também muito comum, né? Que nem eu falei, o processo de descongelamento de carnes, por exemplo, né? E a sua empresa hoje está com déficit de freezer, geladeira, etc. Você não tem. Então, como que o colaborador vai fazer um processo correto de descongelamento, sendo que não tem estrutura para isso? Ele não tem um freezer suficiente, o estoque está todo abarrotado, né? Mas como que ele vai se setorizar, como que ele vai etiquetar, como que vai, né, manter uma organização, sendo que não tem uma estrutura correta para isso? Né? Então, às vezes, às vezes nem é a culpa do próprio colaborador, às vezes é a falta de estrutura aí da sua empresa que você precisa consertando aí, tá? Os itens de mais urgente, né? Pode dizer, tem várias não conformidades, então o que você vai fazer? Você vai começar pelos mais urgentes, vai começar o que é mais urgente agora que eu preciso fazer agora? Aí você vai consertar um. Depois, mais um tempo, você vai consertar outro, até que você vai colocando a sua empresa aí em conformidade, tá? Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui de alguém. E também, gente, é muito importante na parte da liderança, na hora de capacitar, corrigir processos, né? A gente saber conversar com o colaborador, saber passar esse processo corretamente para o colaborador, né? Porque às vezes a gente fala de mau jeito, né? Então, assim, na hora de passar, de ensinar o processo, precisa saber também passar esse processo para ele, né? Para ele de uma forma mais didática, que lembrando, gente, que são, como fala, eles têm um nível, né, menor aí de conhecimento e tudo mais. Então, eu preciso também saber a forma de como que eu vou passar esses processos, tá? Né? Porque cada pessoa aprende, né? Tem um estágio aí de aprendizado. Algumas pegam mais rápido e algumas demoram um pouquinho mais. Então, eu preciso saber também a forma que eu vou passar esses processos, tá certo? E, gente, um item muito importante também é você, sabe, assim, elogiar o seu colaborador, né? Porque fica com muitas cobranças, muita cobrança pra lá, cobrança pra cá. Então, assim, você também precisa, você empresários, você que tem uma gerência, também trazer aí o poder da validação dos seus colaboradores, tá?
Geralmente tem aquela técnica sanduíche, né? Que fala, eu vou começar, eu vou treinar, eu vou conversar, eu vou começar. A técnica sanduíche é assim, você começa elogiando, depois você já vem, você começa com positivo, depois você vem com negativo. Então, essa técnica não é muito correta, tá, gente? Você precisa trazer, então, o poder da validação para o seu colaborador. Isso todos os dias. O que é o poder da validação? Você fazer um elogio sincero para o seu colaborador. Tá? Fazer um reconhecimento aí para o seu colaborador, né? Então, assim, isso é muito importante, traz o combustível aí para eles, tá? E eles precisam disso também, né? Você validar o outro, né? O poder da validação. Olhar no olho do seu colaborador, você fazer um elogio sincero, né? Principalmente aqueles que têm, né? Que além de ele ser além dele cumprir o que ele já faz, né, que é a função dele, ele entregar o a mais, né, ele fazer o processo com excelência. Se você tem um funcionário assim na sua empresa hoje, ele executa a função e ele entrega o a mais, gente, esse é um ótimo funcionário. Tá? Então, você precisa também trazer um reconhecimento, ter um projeto de crescimento desse colaborador aí na empresa, tá? Porque colaboradores bons nós temos que cultivar na nossa empresa, não é mesmo? Então, por isso que é importante você trazer o poder da validação, o reconhecimento, né? E eu gosto muito de ter também esse processo, um projeto de crescimento desse colaborador que se destaca, que além de ele fazer a função dele, ele faz a função dele com excelência e ele entrega o a mais, né? Então, esse o a mais é o bônus, né? Então, esse colaborador é ótimo, né? Além de fazer a função com excelência, que já é da obrigação dele, ele entregar o a mais, né? Isso seria o over delivery. Então, isso é muito bom, né? Então, se hoje você tem um colaborador assim, então você tem que cultivar ele na sua empresa, tá? Você não pode perder ele jamais, né? Então, precisa ter um projetinho de crescimento aí com ele, né? Um reconhecimento, uma melhora aí na remuneração, tá? Para você não perder esse colaborador, tá certo? E lembrando, né, gente? Ficar com entradas e saídas de colaboradores, isso não é bom para a empresa, né? E fora que assim, né? Não tem como você padronizar, ter os processos todos padronizados com entrada e saída de funcionários com muita frequência. Não tem como você padronizar a sua empresa assim, tá? E então, assim, então é muito importante. Então, quando você tem um projetinho de crescimento aí para o seu colaborador, isso é muito importante, tá? E ainda mais se você tem colaboradores bons aí como esse, tipo, ele já faz a função com excelência. E ainda por cima ele entrega o a mais, né? Então, isso sim esses tipos de colaboradores que você precisa de cultivar aí na sua empresa. Então, é muito importante você trazer, então, o poder da validação para o seu time, né? Reunir a equipe, trazer um elogio sincero, um reconhecimento para eles, tá? Então, o poder da validação é muito importante aí, tá? Não só ficar no processo de cobranças, né? A gente gestão de pessoas é isso. Precisamos de um combustível aí, de conversar com eles, de elogiar eles, tá? Mas os elogios têm que ser com sinceridade, tá? E na hora de corrigir processos, precisamos saber corrigir processos. Não chegar já com estupidez, chegar já com, né? Procurar entender o porquê que ele não tá fazendo porque geralmente é assim, né? Você treina o colaborador, faz a parte prática e às vezes assim, mesmo assim, insiste no erro. Precisa entender qual é a parte que o colaborador não entendeu. Que às vezes é igual eu disse, né? Cada pessoa tem um nível de aprendizado. Qual é a parte que ele não entendeu? Então você precisa entender isso e nunca vir com grosseria e tudo mais. Tem que tentar entender o porquê que o colaborador não está executando o processo da forma correta, né? Então, isso é muito importante. Então, esse alguém responsável aí precisa, então, saber liderar a equipe para poder ter essa empatia aí de entender o porquê. Por que ele não está executando o processo com excelência? Você vai ensinar de novo qual é a parte que ele não entendeu, né? Então, precisa tentar entender o porquê. Por que ele não está fazendo com excelência, tá? E lembrando, né, gente, saber ter todo um jeitinho aí de conversar com eles aí, tá certo? Não chegar com grosseria e tudo mais, tá?
Bom, deixa eu ver aqui o que eu tenho mais pra falar. E então é isso, gente. Então, assim, e pegar na mão desse colaborador, tá? Então, assim, se esse colaborador não está executando os processos com excelência, não está, como fala, entregando, né, o que ele tem que, ele não está fazendo o serviço com excelência. Então, vamos conversar com esse colaborador, tentar entender o porquê que ele não está fazendo, por que ele não está entregando, né, com excelência o serviço. Então, assim, precisa pegar esse colaborador, conversar com ele e tentar entender o porquê, tá? O porquê que não está executando os processos aí com excelência, tá? Então, eu preciso entender o porquê, entendeu? E tudo isso você vai conversar e tudo mais, né? Ver o grau, se ele tá evoluindo. Se depois dessa conversa você vai lá corrigir de novo, ele permaneceu, por que que ele tá assim? Às vezes, né? Às vezes ele não está no local certo, né? Ele não está na função certa, não é pra ele aquela função, né? Então, assim, por isso que é muito importante você investigar o seu colaborador, você conversar com ele e você estar ali perto dele para ver por que não está acontecendo, né? Por que o processo é para ser dessa forma e está sendo executado de outra forma, por quê, né? Então, precisa entender certinho a raiz do problema para poder sempre melhorar aí o seu time, tá? Para você sempre formar um time de excelência, né? Que é muito importante você ter uma equipe engajada nos processos, uma equipe aí que vista a camisa da empresa, né? Que seja um time de confiança, né? Então, assim, tem que ter uma confiança entre esse alguém responsável e a equipe, né? Porque assim, não deu certo de fazer o processo tal, que nem, chegou na hora lá do cronograma e eu não consegui fazer, então ele tem que explicar o porquê que ele não conseguiu fazer, né? Ele vem trazer essa justificativa para você, entendeu? Isso é criar uma confiança aí no time, tem que ter uma comunicação, uma confiança entre esse alguém responsável e os colaboradores, tá? Então tem que criar uma confiança aí legal para criar um ambiente de trabalho bom de se trabalhar, né? Que na verdade eles ficam lá todos os dias, fica a maior parte do tempo lá, né? Então assim, precisa criar um time aí com excelência e um ambiente bom aí de se trabalhar. Tá certo, gente? E é isso. Bom, o que eu tinha para falar hoje é isso. Eu trouxe alguns itens importantes aí de como capacitar a equipe nos processos operacionais, tá? Eu falei só um pouquinho, eu citei só alguns itens aí para vocês, tá? E, gente, eu estou encerrando minha live e gostaria de saber o que você aprendeu comigo hoje. Então, vocês comentam aqui no comentário ou então vocês podem me chamar no direct. Eu estou à disposição para atendê-los, tá certo, gente? Bom, um grande beijo, tá? E fiquem com Deus. Tchauzinho.